Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar da China. A gente vai dar sequência aos nossos assuntos sobre a Ásia, lembrando, a gente já falou de algumas características gerais, físicas do continente asiático. Falamos de algumas potências econômicas, que foi o Japão e um pouco da sua história, e dos tigres asiáticos. E a gente vai dar sequência falando agora da China e posteriormente da Índia. Tá? Antes disso, só lembrando, pessoal, eu postei a prova ontem, então peço que vocês vão lá no Delta, vão lá no plural. Quem ainda não fez, façam e me enviem para que eu possa fazer a correção. Beleza? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, primeiro, né? A China, ela sempre foi uma potência, ao menos uma potência local. O que eu quero dizer com sempre foi? Vamos voltar um pouco na história. Lembra quando os europeus iniciaram a expansão marítima? Qual que era o objetivo deles? Chegar na extrema Ásia, chegar na Índia, chegar na China, chegar nas ilhas do Sudeste Asiático, nas antigas ilhas do Ceilão, do Cipango, que hoje têm outros nomes. Porque lá tinha tempero, tinha seda, tinha porcelana, coisas que não existiam na Europa. Tá? E alguns historiadores falam que até o século XVIII o centro comercial do mundo foi a Ásia. A Europa só ultrapassou a Ásia na Revolução Industrial, que até aquele momento a Europa era o centro do mundo. Mas os europeus tinham colônias na América, professor. Eles retiravam ouro e prata aqui da América. E para onde que esse ouro? Ia para bancar os luxos da nobreza europeia. Então, esse ouro, na verdade, ele acabava indo para a Ásia para comprar o sal, para comprar a pimenta, para comprar a canela, para comprar a seda, para comprar a porcelana. Então, boa parte da riqueza que era extraída das colônias aqui, eles só passavam pela Europa e caminhavam de volta para a Ásia. Então a gente pode presumir que a Ásia ela foi o centro econômico do mundo durante muito tempo, pelo menos ali até o século XVIII, até a Revolução Industrial. Ela perdeu o protagonismo, mas ela está voltando agora não apenas com a China, com o Japão, com os tigres asiáticos que a gente já tratou, com os novos tigres asiáticos também. Então a Ásia como um todo tem um potencial econômico enorme. Tá? E a gente vai tratar um pouco disso na aula de hoje. Então, só para vocês saberem aí, né? Algumas invenções que surgiram na China lá no que nós conhecemos como Antiguidade ou Idade Média. Pólvora. A pólvora era utilizada para fogos de artifício, então não tinha fins militares. Naquele filme da Disney, Mulan, por exemplo, tem uma boa demonstração disso, que eles usavam, às vezes, o uso militar era para direcionar o exército para alguma manobra, enfim, né, mas não era usado para artilharia. Isso foi utilizado na Europa. Bússola e astrolábio. Bússola e astrolábio são dois instrumentos de navegação inventados na China, que a Europa teve acesso através dos árabes, que tinham um contato maior ali com a Ásia. Tá? Sismógrafos, que são instrumentos para medir terremotos, os sismos da Terra, a Ásia também. Astronomia, foram pioneiros na leitura do céu, não para ver o horóscopo, tá, gente? Mas para você, por exemplo, fazer medições, para poder fazer mapas de navegação, não mapa astral. Beleza? Alguns remédios também, a medicina tradicional chinesa tem algumas coisas que são válidas, outras coisas que nem tanto. Tá? O hábito, por exemplo, de tomar chá na China é justamente para você ferver a água e eliminar boa parte das bactérias que podem causar alguma doença. Então não era pelo chá em si, mas tinha uma finalidade muito funcional e muito importante para a saúde dessas pessoas, tá? E entre um monte de coisa que a gente pode citar aqui, beleza? Mas vamos deixar a parte da história para outra aula. A China, desde a Revolução Industrial, né, como eu falei, o centro econômico do mundo, ele foi primeiro para a Europa e depois ele caminhou para os Estados Unidos. Então, hoje, quando a gente fala de principal potência econômica do mundo, não tem como a gente não pensar que seja os Estados Unidos, sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial. Aí tem aquele atrito com a União Soviética, que a gente já viu no início do ano, a Guerra Fria. Mas quando acabou a União Soviética, os Estados Unidos ele ficou sem adversário. Então, ele teve um caminho livre para se expandir. Tá? Até recentemente, a Ásia, liderada pela China,
apresentar um crescimento enorme, enorme. Tá? E agora ela já ameaça essa posição de potência hegemônica dos Estados Unidos em vários pontos, tá? Tanto aspectos econômicos e militares. Para vocês terem uma ideia, nas últimas décadas aí, teve uma redução, tá? Mas do final dos anos 90 até 2015 por aí, a China ela vinha crescendo mais de 2 dígitos por ano. Era 10%, 15%, 12%. E hoje ela está crescendo pouco. Ela acha que está crescendo pouco, está crescendo 9%. O Brasil luta para crescer 4%. E olha lá, não cresce isso ainda. Então, poucos países apresentam a taxa de crescimento de produção igual à China. E isso não foi uma coisa momentânea. Ah, em um ano foi excepcional. Não, era consecutivo. 15, 14, 15, 14, 17 e agora estabilizou em 9. Provavelmente agora vai ter uma recessão por conta do coronavírus, mas isso todos os países vai passar e vai ter uma queda bem brusca. Mas ainda assim é uma coisa que impressiona. Tá? O Brasil, no seu momento de auge, cresceu 7%. Assim, no momento de auge do Brasil. Então, para a gente ter uma ideia da disparidade. Né? Então, vamos pontuar algumas coisas que contribuem para esse crescimento da China. Então, primeiro, né, a China, ela desde sempre teve muita gente. É o país mais populoso do mundo. Provavelmente será ultrapassado pela Índia. E lembra que a gente falou, no segundo bimestre, tem uma aula aqui, se eu vou deixar linkada também, sobre centralização e descentralização da indústria. Né? A indústria, as empresas, elas buscam lugares baratos, tanto de espaço barato, onde o terreno é barato, quanto a mão de obra é barata. E a China tinha os dois. Ela tem muito espaço, um país imenso, então ela tem áreas baratas para você transferir plantas industriais, e tem muita gente. Então, a China, ela foi um lugar escolhido para você, que as grandes empresas, sobretudo dos Estados Unidos, escolheram porque tinha uma mão de obra muito barata, ou seja, o custo final do produto ficava barato nas fábricas na China, tá? Isso gerou um efeito um pouco contrário que a gente vai ver agora, né? Então, na China, eles utilizaram a engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Isso aqui é muito interessante, gente. A China, ela não tinha muita tecnologia nos anos 70, nos anos 80. A educação ainda não era uma educação de qualidade, mas eles fabricavam absolutamente tudo, tudo do mundo, desde o produto mais ruim até o melhor produto. Então o que eles faziam? Eles pegavam um celular, então os Estados Unidos mandavam lá uma fábrica da Apple. Chegava o celular, eles, beleza, a gente vai montar esse celular aqui. Como que é feito esse celular? Eles aprendiam como fazer o celular e na fábrica do lado estavam fazendo um celular paralelo, que era aquele celular bem ruinzinho que todo mundo já teve, ou algum aparelho eletrônico que as pessoas falam, é lá do Paraguai, que na verdade vinha numa fábrica da China. Então, na China eles faziam tanto o melhor produto quanto aquele mais ruinzinho. Isso era engenharia reversa. E à medida que a pessoa não tinha o dinheiro para comprar o melhor celular, que era fabricado na China, ela comprava o celular mais ruim, que também era fabricado na China. E desse jeito, a China conseguiu inundar o mercado internacional. Porque, de uma forma ou de outra, você ia acabar comprando o produto chinês, seja o melhor, seja o pior, seja o intermediário. Tá? Mas isso foi muito bom, porque nessa tentativa, bom para a China, né? Eles conseguiram fazer um produto relativamente barato e com qualidade. Não é à toa que hoje a gente consegue falar de alguns produtos chineses com qualidade. Por exemplo, Xiaomi. Um monte de gente falando do celular da Xiaomi. É uma fabricante chinesa. E isso foi engenharia reversa. Inclusive, ela sofre com algumas sanções, e a gente vai explicar isso mais para frente na aula, tá? Algumas sanções internacionais por conta disso, por compra de roubo de ideia, roubo de patente intelectual, porque a Apple, ela fala muito disso, né? Que a Apple tem as suas fábricas na China e elas reclamam que os chineses copiam os telefones e falam, olha, estão roubando a nossa propriedade intelectual. E a China fala assim, não quer que a gente rouba, para de mandar para cá. É uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas fiquem com isso na cabeça. Segundo, é um enorme mercado consumidor interno. O que é mercado interno? São as pessoas do país que consomem aquele produto.
Então, se você tem 1 bilhão de pessoas comprando celular, 1 bilhão de pessoas comprando alimentos, 1 bilhão de pessoas comprando eletroeletrônicos de maneira geral, isso é muita gente. Então você consegue movimentar o mercado nacional, o mercado interno, de maneira muito grande. Tá? E outra coisa, hoje a China ela é um mercado interno e um mercado externo para outros países muito grande. Tá? Eu estava lendo esses dias que a NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, ela movimenta mais dinheiro na China do que no próprio Estados Unidos, porque a quantidade de pessoas que assistem basquete na China é maior do que a população dos Estados Unidos. Eles estimam que cerca de 400 milhões de pessoas na China acompanham a liga de basquete, enquanto a população dos Estados Unidos é de 300 milhões. Então imagine isso. Isso é muito importante até para os Estados Unidos. Teve um atrito recentemente entre um time, que era o Houston Rockets, que era um time que tem uma ligação com a China, porque teve um jogador chinês muito importante. Então é um time que tem bastante representatividade lá na China. E por conta daquelas crises entre China e Taiwan que eu tratei quando eu falei dos tigres asiáticos, você teve esse atrito entre os representantes do time e esse antigo ídolo do time que era chinês, por conta de declarações dos dirigentes, e foi proibido passar alguns jogos da NBA por um tempo e a perca econômica foi enorme. Então, quando as pessoas pensam assim, vou perdão, boicotar a China, 1 bilhão de pessoas, é muita gente, não tem que levar em consideração, tá? Próximo, maior polo industrial do mundo, gente, metade das fábricas do mundo estão na China, tá? Então, a capacidade de produção deles é gigante, tá? E depois de um tempo, investimento em tecnologia. É igual eu falei, eles sabiam fazer o celular mais ruim e eles passaram a fazer celular com uma tecnologia pareável com as melhores empresas do mundo. Fora, eu estou falando de coisa civil, tá, gente? Celular, computador e tudo mais. Mas eles investem em tecnologia militar. A China, se não me engano, tem o maior exército do mundo. Não mais equipado, mas em termos de pessoas. É, tem satélites chineses, já teve astronautas chineses. Então, quando a gente olha o grupo de astronautas, por exemplo, quais países enviaram astronautas, e o Brasil tem um, é um grupo bastante seleto. Tá? Não é tanta gente assim no mundo, não. Então, isso diz muita coisa. Tá? Bom, então, hoje, a China é o único país que é capaz de ultrapassar os Estados Unidos. E eu falei isso na aula sobre o Japão. Eu falei sobre os tigres asiáticos, melhor dizendo. Falei primeiro está os Estados Unidos, logo após China, e o Japão lá em terceiro, mais uma distância astronômica entre esses dois, para a gente ver o tamanho da economia desses países. Tá? E agora só mais alguns dados. Né? Isso está no livro de vocês. Os chineses eles consomem 1/3 do aço produzido no mundo. Quase metade do cimento. Então é um lugar cheio de arranha-céu, né? E 30% dos guindastes em operação, de guindastes de áreas portuárias, estão em Xangai, que é um dos principais portos da China. 30% dos guindastes em operação, gente. É muita coisa, é absurdo, tá bom? A China, e ela vem se consolidando nessa posição, né? Então, como eu falei, né, ela possui o maior exército do mundo, ela possui armas nucleares, ela possui um assento permanente no Conselho de Segurança na ONU. O que isso quer dizer? Esse Conselho de Segurança é basicamente a polícia do mundo. Eles que vão definir se tem que fazer intervenção, se não tem que fazer intervenção. A princípio, esse assento era de Taiwan, que era a representante nacional capitalista da China. Mas aí você colocava na balança. Você tem um país com 1 bilhão de pessoas, um país com armas nucleares e outro que é uma ilha que pode sofrer embargo do continente. Então, isso pesou e esse assento acabou indo para a China. Tá? Então, são várias coisas que a gente tem que pontuar para a gente ver o tamanho da economia chinesa. Beleza? Bom, e agora eu quero falar um pouco da guerra comercial. Vocês devem estar acompanhando o noticiário ou alguma coisa do gênero, sempre falando, né? Guerra comercial, guerra comercial.
Alguns jornais falam assim, a nova Guerra Fria, como se fosse uma coisa muito semelhante do conflito Estados Unidos e União Soviética, mas é bem diferente, tá, gente? Então, os Estados Unidos, vendo essa hegemonia que está sendo ameaçada pela China, eles adotaram essa postura de guerra comercial. Então, como que essa guerra comercial funciona? A ideia é, por exemplo, fábricas dos Estados Unidos que estão na China deverão sair de lá. Vai para Taiwan, vai para o Laos, vai para a Camboja, vai para o Japão, enfim, saiam da China. Por conta do coronavírus, não só os Estados Unidos adotou isso, tá? Muitos países, o Japão também, que tem fábricas na China, tem adotado essa postura de retirar essas fábricas da China e mandar para outro lugar. Até porque a China está começando a ficar caro para produzir lá. Então, a ideia é mão de obra mais barata, locação de terreno mais barato, tá bom? A ideia também é, por exemplo, colocar taxas em produto chinês. Então, se você quiser comprar o produto americano, você vai pagar um preço. O produto chinês tem impostos em cima dele, tá? Para vocês terem uma ideia, gente, da logística que é isso e da tamanho da produção da China, é mais caro mandar um produto de São Francisco, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, para Nova York, do que um produto de Pequim até Nova York, porque eles mandam em contêineres em grandes quantidades e por conta de algumas ações mais liberais dos Estados Unidos não taxarem tanto produtos importados, acaba compensando para quem está em Nova York comprar da fábrica chinesa e não da fábrica na Califórnia, não na fábrica do Vale do Silício, tá bom? É, e além de tentar aumentar a sua projeção global. Então, alguns lugares onde os Estados Unidos não têm uma presença tão grande, ou que a China tem uma presença maior, os Estados Unidos querem se mostrar mais presentes. Então, isso é uma guerra comercial. Não é necessariamente atirar, atacar bomba, é uma guerra de influência econômica, uma guerra de tecnologia, uma guerra de influência militar também, embora não necessariamente envolva tiros, como eu falei, mas, por exemplo, com fazer bases em lugares estratégicos e já colocar o seu posto ali, fincar a bandeirinha, opa, esse lugar aqui é minha área de influência. Tudo isso é uma guerra comercial, tá bom? E a coisa mais recente que aconteceu, e eu peço a ajuda de vocês, se vocês souberem, deixem aí nos comentários, porque eu não sei como funciona, né? Mas é que o TikTok, aquele aplicativo acho que é de vídeo, não sei, ele foi proibido nos Estados Unidos. Mas aqui eu não é o uso do TikTok. É que aparentemente você consegue fazer transações financeiras com ele, mandar e receber dinheiro, né? E era isso que tinha sido proibido nos Estados Unidos e até quando eu gravo esse vídeo, por enquanto não tem nada certo ainda. A Microsoft, que é uma das maiores empresas dos Estados Unidos, ela é fabricante de sistema operacional de computador, ela se propôs a comprar, tanto que o Trump ele estava apoiando essa ação, para que esse aplicativo possa circular normalmente nos Estados Unidos, né? Mas na verdade o que os Estados Unidos está fazendo é uma retaliação à China, porque, por exemplo, na China não tem Facebook, Facebook lá é proibido. Facebook, entre outros aplicativos, tá? São proibidos entre aspas, porque as pessoas elas acabam acessando esses aplicativos e essas páginas, esses sites, através de VPN. Tá? Eu não sei explicar direito o que é um VPN, mas é mais ou menos o seguinte: todo computador ele tem um IP, que é mais ou menos o RG do computador. Tá? Então esse VPN é uma maneira de você mascarar essa identidade do computador e acessar páginas que são proibidas, né? Então, por exemplo, você não consegue acessar ir lá no seu navegador facebook.com na China e vai abrir. Não, não vai abrir. Então você tem que mascarar o seu IP e fazer lá toda um Tecnobubble para poder conseguir entrar nesses sites, nesses aplicativos. Então, na verdade, é uma retaliação por coisas que a China já proíbe. Então, agora, como o TikTok é a primeira rede chinesa, rede social chinesa que ganhou relevância no mundo, os Estados Unidos agora estão boicotando, tá? E isso de aplicativo, gente, é muito interessante, porque é, quase todo aplicativo que a gente tem no celular tá pegando a nossa informação e tá, sei lá, pegando o nosso padrão de vida, nosso padrão de comportamento, entre outras coisas.
Recentemente tinha aquele aplicativo que deixava a gente com a aparência mais velha. Eu acho que era um aplicativo, inclusive, chinês, que eles estavam roubando informações nossas, né? Na verdade, pessoal, a tecnologia que eles usam na China, e eu vou chegar nisso mais tarde também, é muito alta. Então lá eles têm um dos melhores reconhecimento facial. Então a ideia desses aplicativos onde você muda a sua fisionomia, fica mais novo, fica mais jovem, fica mais velho, é verificar como vai ser o seu desenvolvimento, quais as suas características na velhice. E mesmo assim, você ser reconhecido. Então, por exemplo, um cara comete um crime, aí ele vai lá e bota uma peruca, tira a barba. Tá, vamos ver como é que essa pessoa vai ficar sem, né? Então, isso tem um viés militar também de inteligência, beleza? E outros aplicativos, aplicativo de corrida, exercício, né? Pedalada e corrida, caminhada, essas coisas. Tudo isso daí, de todos os lugares, não é só da China, dos Estados Unidos também, é uma maneira de identificar alguns padrões e, eventualmente, traçar o perfil das pessoas. Então, olha, essa pessoa caminha, ela precisa de determinada publicidade, publicidade de tênis, roupa de caminhada, essas coisas, tá? Teve recentemente há uns 3 anos atrás, um caso de um militar, eu não sei se era um militar russo, que ele usava aplicativo de corrida para ver quantos quilômetros ele caminhava. Mas ele caminhava no quartel e essas informações estavam sendo repassadas para algum lugar, porque ele sempre fazia o mesmo percurso, que era um quadrado do quartel. E, enfim, o quartel que era para ser secreto foi descoberto. Então, a gente vai ver muitas coisas relacionadas a aplicativo e proibição de aplicativo ou coisas do gênero no futuro, tá bom? E agora, o que é a China? Ela é comunista? Ela é capitalista? O que vocês acham que é a China? A China é uma bagunça nesse aspecto, tá, gente? Porque a China ela é governada pelo Partido Comunista Chinês, tá? Desde a Revolução Chinesa, ela é governada por o Partido Comunista. Mas ela tem várias características que são diferentes da União Soviética, daquela União Soviética da Guerra Fria, tá bom? Então algumas coisas elas se aproximam, outras coisas elas se distanciam. Então é até difícil você falar, ela é um comunismo, ela é um capitalismo, tá bom? Então, a China, por exemplo, ela tem empresas privadas. Empresas privadas é aquela que uma pessoa, ela é a dona dessa empresa, tanto que o lugar que mais cresce bilionários é na China. Então, nos Estados Unidos tem 500 e alguma coisa bilionários, na China tem 400 e poucos, e a grande maioria aí nas últimas décadas, né? Esse aí, por exemplo, é o Jack Ma. Ele é o dono da Alibaba, que vocês devem conhecer do AliExpress, que é do mesmo grupo, né? E ele é o homem mais rico da Ásia, tá bom? Então, nesse ponto de vista econômico, a China ela está próxima do capitalismo, não que ela é capitalista, mas ela está próxima, tá bom? Agora, do outro lado, quando a gente pensa no ponto de vista político, ela está alinhada ao comunismo e a algo mais autoritário, tá bom? Mais uma coisa que tem que mencionar: todas as empresas grandes da China, apesar de serem empresas privadas, igual o Alibaba do Jack Ma, ela tem um braço no Estado. Ou seja, tem algum funcionário do Estado, algum funcionário do Partido Comunista Chinês que está nessa empresa. Tá? Então, as empresas privadas elas estão sempre alinhadas com o Estado. E o Estado chinês atua em auxílio a essas empresas. Tá? Então, essa logo que vocês estão vendo é da... Eu não sei pronunciar, porque eu assisto tanto jornal e todas as vezes falam um nome diferente. Huawei, Hawaii, eu vou falar aqui Huawei, tá? Todos os lugares falam uma pronúncia diferente, mas Huawei. Ela é uma empresa de tecnologia chinesa. Atualmente, ela é a empresa que faz o 5G. Inclusive, esses dias veio aqui em casa uma empresa de telefonia dessas aqui que a gente conhece, né? E falou, olha, a gente vai passar 5G. Tá bom. Tá, tô sabendo mesmo, né? Porque nós não temos essa tecnologia. E isso aqui é uma discussão geopolítica, gente. Sabe por quê? A única empresa que faz isso é a Huawei. E todos os outros países estão correndo atrás.
E daí os Estados Unidos está falando, olha, quem comprar a tecnologia 5G da Huawei vai sofrer retaliação nossa. A gente vai colocar sanção, vai embargar, e nenhum país quer isso. Então eles estão relutando. Ao mesmo tempo, a Huawei, a empresa privada Huawei, e a China, o Estado chinês, está tentando expandir, falando: olha, não vai ter problema, a gente não vai mexer em nada militar, vai ser só para uso civil, ou seja, só para uso das pessoas, para ver um Netflix aí enquanto no celular, enquanto está esperando alguma coisa, então não vai ser nada militar. Para vocês terem uma ideia, a, não a dona, né, mas a herdeira da Huawei, ela está presa no Canadá a pedido dos Estados Unidos, mas assim, a prisão dela é melhor que a vida de todo mundo, tá? Porque ela tem um monte de regalia. Só não pode sair do Canadá por conta disso de engenharia reversa, porque a Huawei é acusada de ter roubado tecnologia da Apple, né? Então, para vocês verem novamente isso da engenharia reversa e guerra comercial, tá bom? E falando agora desse aspecto político, na China não há liberdade de expressão, ela é bem limitada. O Estado é extremamente interventor, então o Estado ele pode agir dentro de uma empresa privada como ele bem quiser. Tá? É, não tem, a imprensa não é livre, ela é censurada. Muitas coisas, como eu falei do caso do Facebook, são bloqueados e você só acessa via VPN e essas coisas, né? E a participação do Estado em todas essas grandes empresas também é muito presente, tá? Então, tem uma definição que eu acho bem interessante que cabe à China, né? Comunista ou capitalista? Politicamente, sim. Economicamente, nem tanto. Então, como eu falei, em alguns momentos ela se aproxima do comunismo, outros momentos eles vão mais próximos do capitalismo. Então, como é muito difícil de você definir o que é a China, surgem novos modelos de análise chineses mesmo, para a questão chinesa. Então, algumas falam assim, é um socialismo chinês, porque é um socialismo moldado às necessidades da China. E outras falam, não, é um capitalismo de Estado, porque capitalismo é ação privada, ação do indivíduo, né? Mas aqui o capitalismo é guiado pelo Estado, então capitalismo de Estado. Então, só para finalizar, essa imagem que vocês estão vendo aí do WeChat, né? O WeChat é basicamente o WhatsApp que eles usam na China. Só que no WhatsApp turbinado, tá, gente? Porque ele serve como documento, ele serve como plataforma de conversa, serve como plataforma de pagamento, uma espécie de PicPay, por exemplo, ou cartão de crédito, e ele comanda tudo na sua vida. E, obviamente, o Estado chinês, o governo chinês sabe de tudo isso. Então, é muito difícil você não ser monitorado pelo Estado chinês, porque todo mundo usa o WeChat. Então, isso aí é um exemplo também de aplicativo. É muito utilizado na China, mas que o mundo está começando a usar também por algumas vantagens que tem em relação ao WhatsApp, por exemplo. Tanto que aquela ideia do WhatsApp que vai ser transferência de dinheiro é por conta do WeChat, tentar aproximar o WhatsApp do WeChat, porque todos os aplicativos que você imagina que tem aqui no Ocidente que nós usamos tem o equivalente chinês. E a ideia é não usar, pelo menos nos Estados Unidos, por conta dessa guerra de inteligência e guerra econômica, pessoas, usem o nosso, que é mais seguro, que as suas informações não serão vendidas aí para as empresas, né? Mas não todo mundo, todas as informações serão vendidas de todas as formas. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, lavem as suas mãos, cumpram a quarentena. Quem não fez a prova, por favor, faça e me envie. Um abraço e até mais.